Oi, gente! Não sei você, mas eu amo a estação do ano, a estação da primavera, onde começa a brotar flores belíssimas, cheirosas, coloridas. Ai, que gostoso! Me dá vida, me dá alegria. E você? Qual é a estação que você mais gosta? Hoje, o quadro Mensagens da Alma tem uma surpresa para você. Nós trouxemos aqui o Luiz. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem. O Luiz é especialista em orquídeas. Ele faz parte da AJO. Qual o significado da AJO, Luiz? A AJO é a Agremiação Joinvilense de Amadores de Orquídeas. É uma entidade com 84 anos e que é responsável aqui em Joinville pela Festa das Flores. Ô Luiz, vai ter Festa das Flores esse ano? Qual é o dia? A Festa das Flores vai ser no dia 15 a 20 de novembro, no Pavilhão da Expoville, já está tudo organizado. Olha que legal, fique ligado, hein? A Festa das Flores em Joinville, a AJO estará lá expondo orquídeas? Todos os tipos de orquídeas, plantas ornamentais. Para quem nunca teve na exposição de flores de Joinville, a Festa das Flores, tem paisagismo, tem flores de diversas variedades e espécies. É uma exposição, a maior exposição de orquídeas da América Latina. Luiz, para mim, as plantas, as flores, elas me trazem alegria de viver. Eu não sou nada sem... O lugar que eu mais amo da minha casa é o jardim. Eu montei esse orquidário porque eu sou apaixonada por orquídea. 1, 2, 3, 10, 20. Só que conversando aqui com o Luiz explicando que cada orquídea tem um nome, tem uma localização e tal, ele vai explicar pra gente. Mas antes disso, Luiz, qual a importância das plantas, das flores na vida do ser humano? Você acha que faz a diferença? Com certeza. As orquídeas na vida do ser humano é uma terapia. É uma terapia ocupacional que te desestressa, que você se sente bem mexendo com elas, vendo a floração, sentindo o perfume das orquídeas. Então, as pessoas que se envolvem com as orquídeas se apaixonam e assim, elas criam seus orquidários, adquirem diversas variedades de orquídeas exatamente para isso, para vê-las florir, para estar cuidando, para estar muitos conversando com as orquídeas, porque é uma terapia. Desestressa, né? Desestressa, a gente esquece, zera tudo ali dentro mexendo com as plantas. Meu, e não é gostoso mexer na terra? É muito com gostoso, certeza. Gente. Agora, o Luiz deu uma olhada no meu orquidário aqui e eu montei esse orquidário por conta minha, sem auxílio de profissional que conhece, e eu trago as orquídeas lá de dentro aqui para fora. E ele está me explicando que como nós seres humanos temos que ter cuidado, a dose certa de água que tomar, o que alimentar, onde estar, com quem estar, as plantas também são seres vivos e precisam ser cuidadas da maneira correta. Agora o Luiz vai explicar como é que se cuida das orquídeas e vai explicar um pouco sobre as orquídeas. Olha, você que ama as orquídeas, fica ligado. Vamos lá, Luiz. Então, como todo ser vivo, ele precisa de ambientação, de quantidade de luz, de quantidade de água e quantidade de ventilação adequada. As orquídeas não são diferentes. E alimentação, substratos, para ela se adaptar bem dentro de um vaso ou amarrada numa árvore, mas enfim, adubo é fundamental também. Hoje, para a gente construir um orquidário na nossa área, no nosso ambiente, a gente tem que levar isso em consideração. Um local bem iluminado, com boa ventilação, protegido de excesso de chuvas, senão a gente não tem sucesso no cultivo de orquídeas. Basicamente é isso, entendeu? Água certa, luminosidade certa, adubação certa e um cuidadozinho especial. Qual é a água certa para a orquídea? Depende da variedade das orquídeas, mas em média aqui em Joinville, se for um orquidário coberto, como chove muito, no máximo 2 regas por semana. 2 molhadas, não encharca, só um pouquinho? Não, pode encharcar. Pode encharcar. A orquídea é assim, ó, você encharca o vaso, encharca a planta e espera secar.
Percebeu que secou tudo, molha novamente. Nunca molhe com ela já muito úmida. Como que você percebe isso? Por exemplo, você tem um substrato, que é uma turfa, o que você faz? Coloca o dedo na planta, no substrato, e sentiu que está seco, molha. Sentiu que tem umidade, sentiu umidade e não molha. Tá? Esse é o cultivo. Dentro do vaso, a mesma coisa. Percebeu que, coloca o dedinho lá no vaso, percebeu que tem umidade, não molha, não molha. Coloca o dedo aqui, sentiu umidade e não molha. Está seco, molha novamente. A orquídea tem que ser tratada dessa forma, tá? Não pode ficar molhando intermitentemente, porque você mata a planta folgada e começa a aparecer outros tipos de doença, fungos, bactérias, e aí você vai ter problema no cultivo das orquídeas. Mas basicamente é isso, espera secar, molha. E se é um orquidário aberto, tem que cobrir, porque aqui em Joinville chove muito. Olha, a dica, o meu orquidário nós vamos cobrir. E o Luiz estava explicando, tem vários tipos de orquídea, né, Luiz? As que dão dentro, as que dão fora. Sim, felizmente nós temos orquídeas de todo o planeta, todos. E inclusive aqui do Brasil, desde o Nordeste, o Sul, são várias variedades. Por exemplo, as labiatas. As labiatas são plantas nativas da região Nordeste, Bahia, Ceará, toda aquela região lá para cima. Intermédias, começa aqui do Rio Grande do Sul, vai até o litoral do Rio de Janeiro. As laélias, as laélia purpurata também, começa aqui do Rio Grande do Sul, vai até litoral do Rio de Janeiro, também você encontra. Para cima já não tem mais. Então essas plantas, elas migram de uma região para outras. Então o importante é quando você vai adquirir uma planta, você olhe já pergunte para o cultivador, lá para o vendedor, qual é o tipo de cultivo daquela planta, de que região ela é. Se ela é do Nordeste, a gente já tem que começar a pensar assim, pô, lá é uma região quente, chove pouco, então essa planta quando vir para cá, ela não precisa receber muita água, no inverno tem que ter cuidado para cultivar essa planta. Não pode pegar muito frio e muito menos estar molhada à noite para não sentir essa temperatura do sul. E como o ser humano, as plantas necessitam de atenção e carinho também. É verdade que tem diferença no cuidado das plantas, se elas recebem carinho? É verdade se você conversa com as plantas? Isso é verdade ou é mito? Sim, tem muita gente que usa isso até como uma terapia, né? Está ali olhando, apreciando aquela planta e falando com ela. Tem muita gente que faz isso. A planta gosta? Gosta, porque às vezes tem muitos estudiosos e pessoas com muito mais tempo nessa área que dizem que o próprio gás carbônico que a gente solta, né, a saliva, o ar, serve como fonte de alimento para ela também, né? Olha que legal. Aí as pessoas dizem, minha planta está ficando bonita, mas não é, porque ele está soprando, ele está liberando gases para aquela planta e ela está se alimentando daquilo. Lembrando bem que as orquídeas, elas vêm da natureza. E na natureza, elas nascem no meio das matas, das florestas. E lá, elas só se alimentam de folhas em estado de decomposição, fezes de animais, principalmente de pássaros, animais que morrem no ninho e depois isso serve de matéria orgânica para a planta. E elas se viram lá por quê? Porque lá as raízes estão expostas nos troncos de árvores, né? E chove intermitentemente, às vezes até muita umidade, mas por quê? E elas sobrevivem muito bem. Porque a gente tira isso da natureza ou cria esse ambiente em laboratórios e traz para nossa casa, enfia ela dentro de um vaso, coloca substrato e daí começa a molhar demais essa planta. Começa a deixar de dar nutrientes para ela e isso acaba dando problema para nós aqui, né? A orquídea não vai terra, né? Vai? Não, a orquídea tem orquídeas terrestres, mas a grande maioria das orquídeas são epífitas. Elas vivem em troncos de árvores, em galhos de árvores, e quando são cultivadas em ambientes domésticos, a gente usa alguns outros tipos de substrato, casca de pinos de carvão, a gente usa turfa, esfagno, só pedra e carvão, casca de árvores. Que legal, Luiz. Conversei aqui com o Luiz da Jaó. Não perca a exposição dia
de 15 a 20 de novembro, das 8 Onde que vai às ser a 22 festa da horas, na Expoville. Na Expoville. Sempre na Expoville. Não perca, João estará lá, o Luiz estará lá com lindas orquídeas. E você, se não experimentou ainda o contato com a natureza, com as flores, com as plantas, de andar com o pé no chão, no barro, na grama, de abraçar uma árvore, de regar um jardim, de mexer na terra, eu lhe aconselho. Para mim, é minha terapia. O meu final de semana eu passo aqui, sentada na grama, mexendo nas plantas, mexendo na terra. E se você nunca plantou uma árvore, você não pode morrer sem plantar uma árvore, hein? É ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Um beijo!